الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال عائشة رضي الله تعالى عنها قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان إلا قليل. صدق الله العظيم وصدق رسوله الأمين. أما بعد. Em primeiro lugar, nós devemos louvar Allah subhanahu wa ta'ala, agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala por todas as dádivas, todos os ni'mat que Allah subhanahu wa ta'ala concedeu a cada um de nós. De facto, um dos maiores ni'mat que Allah subhanahu wa ta'ala deu a cada um de nós é de nós estarmos vivos. Porque até enquanto o ser humano está vivo, ele tem a oportunidade de estar mais próximo de Allah subhanahu wa ta'ala. Ele tem a oportunidade de fazer mais ibadah de Allah subhanahu wa ta'ala. Quantas pessoas que nós conhecíamos, dias e dias passando, nós ouvimos Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, aquele tal fulano já passou, enquanto ele estava há dias passados, semanas passadas, ele estava a falar, Ramadã já está quase para chegar, Ramadã já está quase para chegar, e ele próprio não foi ver o Ramadã. E nós também, nós aqui estamos hoje, estamos a falar Bayan de Ramadã, nós próprios nem sabemos se vamos chegar no Ramadã. Mas, contudo, nós devemos tirar o proveito do tempo que nós temos. E o tempo que nós temos seguro é agora. O que vai acontecer depois, nós não sabemos. O que aconteceu no passado já passou. E a única coisa que podemos fazer do passado é pedir tauba a Allah subhanahu wa ta'ala se fizemos algum pecado e tentar tirar as suas lições e melhorar a nossa vida. E não é melhorar a nossa vida o amanhã, não. Porque amanhã nós não sabemos se vamos estar. O tirar a lição e melhorar a nossa vida é a partir de agora. E nós falando de Ramadã, nós devemos desde já começar a preparar para o Ramadã. Sabe, quando nós, ano passado, falávamos tanto de Mundial. Aqueles todos os jogadores que foram jogar o Mundial, eles sabiam jogar antes do Mundial. Mas para eles entrarem no Mundial, eles já tinham que treinar também. Eles tinham que preparar antes para quando chegar no Mundial eles jogarem bem. Um doutor, quando tem uma operação crítica, ele pode ser bom doutor, mas antes ele tem que se preparar para ir entrar naquela operação. Não é só porque pronto, ele já é bom doutor, já fez muitas vezes a operação, ele vai fazer a operação. Ele tem que se preparar para quando chegar na altura da operação, ele conseguir fazer a operação da melhor maneira. Um farmeiro, quando é no tempo da colheita, ele começa a preparar antes do tempo da colheita. É para seus tratores, então, seus trabalhadores, o cesto e tudo mais, onde vamos pôr o seu armazém e tudo mais. Não é quando chega a hora da colheita, a última hora, agora onde está o trator? Vai alugar ali, onde está o trabalhador? Vamos chamar mais biscateiro. Onde está? Está a entrar chuva, assim, vai molhar o trigo, vai molhar isso. Não é assim. Sempre o ser humano ele tem que preparar antes para quando chegar à altura ele tirar o máximo proveito. Da mesma forma como Ramadã, nós falamos tanto de Ramadã está a vir, Ramadã um grande mês, mas quando chegar no mês de Ramadã não é para começar, não, é para você já chegar no mês de Ramadã enquanto você já entrou no modo de Ramadã. Não é de antes, não, você está relaxado. Quando chegar no mês de Ramadã, é aí que você põe teu modo Ramadã, teu modo melhor muçulmano. Não, é a partir de agora. Então agora vamos falar como se preparar, algumas dicas de como preparar para receber esse Ramadã. E a primeira dica de sempre vai ser a própria prática de Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam. Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam, a Aisha radiallahu ta'ala anha dizia que o hábito do profeta sallallahu alaihi wasallam era de ele jejuar bastante no mês de Sha'ban e várias vezes ele fazia muitos dias consecutivos ele fazia o jejum, excepto poucos dias.
Tão poucos dias que até outros sahabas não apercebiam que o profeta não estava de jejum. É por isso que você vai apanhar nos livros da hadith que outros sahabas relatavam a dizer que Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam fazia jejum todo o mês de Sha'ban. Mas Hazrat Aisha radiallahu ta'ala anha, como era esposa, estava em casa, sabia se o profeta estava a jejuar, não estava, se bebeu água, não bebeu, e etc. Se ele fez intenção de jejum ou não. Então, outros sahabas não sabiam. É por isso no hadith outros dizem, não, o profeta fazia todo o Sha'ban e todo o Ramadã. Hazrat Aisha disse, não, o profeta sallallahu alaihi wasallam já fazia algum jejum facultativo. Fazia a maior parte do Sha'ban, ele já fazia o seu jejum facultativo. Nós também temos que fazer desde já. Alguns dias facultativos, alguns dias, vamos começar a fazer o jejum. Aquilo que a gente conseguir, começa desde já. Para o quê? Para habituar o nosso corpo e o nosso espírito para o jejum. O corpo também tem que se habituar. O seu espírito também tem que se habituar pelo jejum. Não é quando chegar no mês de Ramadã, no primeiro dia você está a começar a fazer o jejum. O que vai acontecer? Vai acontecer que no primeiro dia a tua conversa, em vez de ser sobre os benefícios do jejum e sobre como melhorar o seu imã, vai ser sobre o quê? Brada, como é que é o jejum? Hoje está terrível. Mas, ainda dá para aguentar. Primeiro jejum ainda vai. Segundo, terceiro. Mas depois vamos habituar. É assim mesmo. E etc, etc. Esta conversa tem que começar agora. Não é para começar no tempo de jejum. Então é por isso que Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam já habituava ao espírito, o corpo dele, já todo antes do mês de Ramadã. Nós também temos que começar. Algum jejum facultativo temos que começar a fazer. Porque quando chega o mês de Ramadã, nós conseguimos fazer por quê? Por que o jejum dentro do mês de Ramadã é fácil, mas fora do mês de Ramadã é difícil? A única explicação para isso, a única resposta para isso é aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala meteu dentro de todos os seres humanos. Allah subhanahu wa ta'ala meteu uma qualidade dentro do ser humano. Com esta qualidade, com esse disjuntor é ligado no corpo do ser humano, então nada consegue parar esse ser humano. E esse disjuntor está escrito determinação. Quando o ser humano liga esse disjuntor de determinação, nada pode parar ele. Você vê um bebê, uma criança, uma coisa está tão alto, está em cima, a altura dele é a barreira dele para ele chegar lá. Mas se ele tem determinação de chegar lá em cima, é melhor você ter teu celular para gravar ele. Alguma coisa, ele vai arranjar maneiras de ele chegar lá em cima. Porque ele tem determinação. E eu quero, ele vai conseguir. Pessoa que está com diabetes, está muito alto, gosta muito de açúcar, mas ele sabe, se eu comer mais aqui, eu vou começar a passar mal aqui. Agora ele já tem determinação, ele consegue deixar. Uma pessoa que diz que está com cancro muito à frente, ele diz, se eu levar cigarro, minha vida aqui vai deixar. Tem determinação. Que Allah subhanahu wa ta'ala dá shifa e kamila, ajala, mustamirra a todos que estão doentes. Amém, amém. Mas quando tem determinação, o ser humano consegue deixar qualquer coisa. E consegue fazer qualquer coisa. Então, a coisa que está, a pessoa diz, não, fora de mês de Ramadã custa. Então você já tem que saber, não, o disjuntor de determinação está a falhar. Quando liga, está a disparar sozinho. Então você que sozinho que tem que preparar esse teu disjuntor e ligar para conseguir fazer esse jejum. Essa era uma das formas de Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam e os seus sahabas, como eles preparavam para o mês de Ramadã. Não só o jejum facultativo, mas aquela pessoa que ainda tem o seu jejum obrigatório por pagar, então não há melhor altura que de começar desde já a preparar-se. Desde já ele começar a fazer o seu jejum qadá, mesmo se já foi anos e anos, ele diz, Molana, eu não sei quantos anos, eu tenho anos e anos que eu não faço jejum. Tá bom, começa a partir desde já. Eu vou fazendo desde já, quando chegar mês de Ramadã, vai fazer o faras. Depois do mês de Ramadã, vai continuar com o seu qadá. Agora, essa época, que nós estamos a chegar no mês de Ramadã, é uma das melhores épocas de você entrar no modo de Ramadã e depois continuar com o teu jejum qadá, porque os dias vão ficar mais pequenos e o teu corpo já está habituado com o jejum.
Então começa a fazer plano de como pagar o seu jejum. Não espera para amanhã nós estarmos em frente de Allah subhanahu wa ta'ala para responder, mas vai, por que você não pagou? Por que você não fez o meu jejum? Allah vai dizer, eu dei você saúde, eu dei você, você sabia das regras, não é que você não sabia. Tá bom, você não fez jejum, pede perdão a Allah. Allah subhanahu wa ta'ala é perdoador. Mas para isso a pessoa tem que pedir perdão e também fazer e pagar os jejuns que está em dívida com Allah subhanahu wa ta'ala. Outra coisa que a partir desde já, uma outra dica é que a pessoa deve desde já começar a recitar o Coran. Desde já ele já deve começar a recitar o Coran. Para quando chegar no mês de Ramadã, é isso que eu falei. Quando mês de Ramadã não é para começar o bom hábito. O mês de Ramadã é para aumentar o bom hábito. É para aumentar o teu ibadat. Não é para começar com o teu ibadat. Essa aqui é uma das coisas que nós temos uma má concepção do mês de Ramadã. Chega no mês de Ramadã, pronto, a gente diz, ok, agora eu vou começar o meu ibadat. Agora que eu vou começar a me identificar como muçulmano. Agora que eu vou começar sempre a participar nos meus salates e assim sucessivamente. Não é quando chega o mês de Ramadã. O mês de Ramadã não está para isso. O mês de Ramadã está, mas é para melhorar os seus ibadats. É para aumentar os seus ibadats. O que vai acontecer, ou o que acontece, maior parte das vezes, é que quando a pessoa começa os seus ibadats no mês de Ramadã, então mais provável, quando acaba o mês de Ramadã, ele também desliga-se. Agora, quando uma pessoa começa antes do mês de Ramadã com o seu ibadat, e no mês de Ramadã ele aumenta, então mais provável, depois do mês de Ramadã, há de baixar um pouco, mas ainda ele vai continuar com os seus ibadat. Então a sua recitação do Coran começa desde já. Aquele que já tem hábito de recitar o Coran, um exemplo, um juz agora, então ele tem que começar já a fazer 1,5, 1,25, 1 ou 2 paras, ele aumentar alguma coisa na sua recitação do Coran, para quando chegar mês de Ramadã, ele estar habituado a aumentar na sua recitação. E aquela pessoa que tem problemas em recitar o Coran, ou ele nem sequer sabe como recitar o Coran, então essa pessoa deve estar mais preocupada. Essa pessoa é que deve pegar os calcanhares dos molanas e os currais e dizer, pai, eu quero aprender a rezar o Coran, Ramadã está a chegar, eu ainda nem sequer sei ler bem o Coran, por favor ajuda-me, vamos lá criar uma classe aqui no masjid, depois da Asr ou depois do Maghrib, estou a pedir, vamos fazer um pouco a aula de recitação do Coran, nós temos que melhorar, porque o mês de Ramadã está a chegar, o molana fica ocupado, palestra aqui, palestra ali, não vai dar tempo para ensinar a nós a aprender a recitar o Coran. Mas não, a gente diz o quê? Allah é Ghafur Rahim. Mas depois quer recompensa do quê? Do Coran. Não é assim. A pessoa tem que preparar-se na sua recitação do Coran. Não só, 2 coisas falamos. A terceira coisa é que a partir de já começa a aprender ou entender o Coran. O Coran não foi revelado para a sua recitação. O seu propósito da revelação do Coran não é tilawat do Coran, não é a recitação do Coran. Embora a recitação do Coran tem suas recompensas. Man qara harfa min al-Quran, aquele que rezar um harf, uma letra do Coran, tem 10 recompensas e assim sucessivamente. A sua recitação também é bom, mas o propósito da revelação do Coran não foi o quê? Tilawat do Coran, mas sim foi para quê? Para a pessoa entender o Coran, entender o que o Coran está a querer de mim, o que o Coran está a falar, como eu devo fazer a minha vida e etc. Então, e hoje em dia temos tudo para entender o Coran, além de ter molanas a farturas, e agora hoje em dia já temos molanas amigos, já temos acesso aos molanas, seja no WhatsApp, além disso, no YouTube está cheio de vídeos. Quanto tempo a gente gasta no celular? Não pode tirar um tempo do dia, 5 minutos ou 10 minutos, está cheio de tafsir do Coran em todas as línguas. A pessoa nem pode dizer, eu não entendo português, não entendo inglês, vai estar cheio de línguas, todas as línguas têm tafsir do Coran no YouTube. Vai, começa a ler, vai ouvir.
né? Aqui até Maulana Nazim falou que inshallah aqui também vai começar com o tafsir do Coran. Muito bom, participa para ouvir, para entender o Coran. Queremos começar de algum lado, tudo bem. Nós todos aqui, pelo menos a maioria que eu acho, nós todos soubemos os últimos 10 suras do Coran. Começa a partir de hoje a aprender o significado dos 10 últimos suras. Pelo menos quando você estiver a recitar os últimos 10 suras, você está a entender o que está a falar. Agora nem isso a gente... Oh, pronto, vamos, deixa andar. Já estou satisfeito com o nível de din que eu estou. A única coisa que a pessoa do Jannat, ele vai ter nadamat, como fala nadamat em português, vai ter regret. Em português como é? Arrependimento. A única coisa que uma pessoa que estiver no Jannat, ele vai arrepender-se, é de por que eu não fiz mais. Porque no Jannat, a ter um dia onde nós todos, inshallah, amin, summa amin, onde nós todos vamos ter um dia de convívio nacional dos Jannatis. Todos uma vez por semana, todos de Jannat se encontram num bazar grande. Naquele bazar, você vai olhar para uma pessoa que está no Jannat mais alto que você. Então você, quando ver a roupa que ele tem, o vestuário que ele tem, a beleza que ele tem, vai dar... Sabe quando um indivíduo está a andar de um carro, um carro pequeno, né? E ele, quando vê um carro grande a passar, um carro que ele gosta, ele quando olha diz, aquele carro. A mesma coisa vai acontecer no Jannat. A pessoa, quando estiver a passar, ele está a andar de carro, não é que não está a andar de carro, mas quando viu aquele outro carro a passar, ele, aquele, inshallah. Aquela no Jannat também, a pessoa quando ver aquele outro a passar vai dizer, aquele está a laifar. E aquela laifar é eterna. Life de Jannat é forever. Não tem como mudar depois. O nível de Jannat que a gente tiver, acabou, papá. Não tem como subir mais. Que Allah dá nós todos Jannat al-Firdaus. Não dá nós nenhum Jannat pequeno. Ya Allah, tenha pena de nós. Tenha pena de nós, ya Allah. Não vê nossas ações. Ya Allah, dá Jannat maior. Ya Allah. Allahu Akbar. Quando morreu, pai. Assim, tem água? No Ramadã, uma das coisas principais de Ramadã é que no Ramadã Allah perdoa pecados. Allah ama perdoar pecados. Uma das razões que Ramadã é chamado Ramadã é porque Ramadã queima os pecados. Mas agora, se Allah está pronto para perdoar pecados no mês de Ramadã, imagina para aquela pessoa que entra no Ramadã sem pecados. Quanto Allah está mais pronto para dar a essa pessoa. Então começa desde já a pedir tauba a Allah subhanahu wa ta'ala, pedir perdão a Allah subhanahu wa ta'ala. E wallahi, meus irmãos, não existe nenhum pecado grande que Allah subhanahu wa ta'ala não pode perdoar. Não existe. A porta de perdão de Allah subhanahu wa ta'ala é muito grande, é muito vasto. Nós, ser humano, nosso coração que é pequeno, nós é quando vimos algum pecado, nós é que temos tendência de julgar que essa pessoa não vai entrar no Jannat, que essa pessoa, o cabar dele como vai ser. Allah não. Allah é Ghafur Rahim. No exemplo de Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam, quando diz assim, aquela pessoa, um indivíduo que fizer tanto pecado, se esse pecado tornar-se em líquido, e líquido espalhar-se em toda a beira, deixa a beira, espalhou em todo Moçambique, deixa Moçambique, ele espalha para todo o continente da África, deixa o continente da África, ele espalha para todo o mundo, tanto pecado que ele fez. E nós sabemos o líquido depois de espalhar, e quando ele mesmo assim aumenta, ele faz o quê? Ele começa a ir para cima, ele cresce, ele aumenta, né, o volume. Então, se ele continuar a fazer tanto pecado, que todo o mundo está coberto dos pecados dele, e mesmo assim o líquido ficar a crescer até eu tocar o céu, e depois de em uma única vez
ele dizer para Allah: Ya Rab, perdoa-me, Allah, eu já não quero mais. Eu sim, Allah, eu fui nos clubes, ya Allah. Ya Allah, sim, eu fumei, ya Allah, o que eu fumei. Ya Allah, eu vi o que eu vi. Ya Allah, eu fiz transações da maneira que eu fiz, ya Allah. Mas, ya Allah, agora perdoa-me, ya Allah. Já não quero mais. Allah subhanahu wa ta'ala olha para o servo e diz: tá bom, meu servo, eu perdoo a ti. E a resposta que é mais engraçada, a parte mais interessante, é quando o profeta diz, a palavra que Allah usa, diz assim: wala ubali. Wala ubali é uma palavra que quer dizer assim: e eu nem me preocupo, eu nem me interesso, no sentido que eu nem vou dizer para ti amanhã: ei, cuidado, veja só, eu já perdoei todos os teus pecados, agora você vai aumentar no teu ibadat, vamos, agora aumentar no seu trabalho, vamos. Allah subhanahu wa ta'ala diz: não, você continua a fazer teu ibadat. Wala ubali, aquilo tudo deixa no passado. Se fizer mais um pecado à frente, se ele continuar a fazer mais um pecado à frente, não é Allah subhanahu wa ta'ala diz: ih, não, você afinal não aprendeu tua lição, manda vir aquilo tudo outra vez e aumenta esse mais um pecado. Allah subhanahu wa ta'ala diz: não, águas passadas fica no passado, deixa passar. Esse é novo livro, esse é nosso Allah. Começa a pedir perdão a Allah subhanahu wa ta'ala a partir de já. Uma das coisas que Allah subhanahu wa ta'ala não gosta e na nossa religião não é aceitável é dois irmãos muçulmanos, nem estamos a falar entre famílias, estamos a falar dois irmãos muçulmanos, eles não se olharem cara a cara, eles não estarem a falar um ao outro, nem sequer estar a fazer salamu alaikum, estarem inimigos entre eles, dois irmãos muçulmanos. Isso é uma coisa que na religião, nossa religião não aceita, não gosta. A pessoa tem que resolver logo. Resolva aqui, porque no dia de Qiyamah as coisas são outras coisas. Então, a partir de já, começa a resolver aqui já. Tudo que tem a ver de dunya resolve. Se não consegue continuar a falar com ele, a dar-se bem com ele, mas pelo menos faz salamu alaikum para ele. Salamu alaikum, alaikum salam, khalas. Mas pelo menos tem uma relação de Islam com ele. Não quer ter relação de negócio? Tudo bem, deixa, não precisa fazer negócio com ele. Não consegue ter uma relação de estar na mesa, comer com o outro, tudo bem, não precisa, Islam também não está a dizer isso, mas pelo menos, assalamu alaikum, ter aquela ligação de irmanidade, a pessoa deve ter. E isso nós devemos resolver antes do mês de Ramadã, né? Então, o Tauba, que hora acaba bem? 35? Nem vou olhar, vou acabar logo. Já, vou acabar com 2 pontos, acho. Um outro ponto é que antes do mês de Ramadã, nós já temos que começar a dar sadaqah. Por quê? Porque a sadaqah é a melhor coisa para o quê? Acalmar a fúria de Allah subhanahu wa ta'ala. Quando você dá sadaqah, a fúria de Allah acalma. Então, a partir de já, a pessoa deve também começar a dar sadaqah para ajudar as famílias para preparar para o seu Ramadã. Muitas das vezes nós temos hábito, né? Quando chega o mês de Ramadã, a gente quer fazer kit, quer para dar famílias, não, para ajudar eles no mês de Ramadã. Babá, você quer dar dentro do mês de Ramadã para fazer o quê? A pessoa tem que preparar antes do mês de Ramadã. Quando chegar o mês de Ramadã, a preocupação dele não pode ser comida. Se é essa a nossa intenção, nós queremos dar kit para quê? Para iftar, para ele suhur, sehri e tudo mais. Então por que você está dando no mês de Ramadã? Dá antes, para quando a pessoa entrar no mês de Ramadã, aquela família entrar no mês de Ramadã, também está mais preocupado com o seu ibadat. Não está preocupado com comida, porque sabe, alhamdulillah, Allah já mandou. Então começa a partir de já fazer esses kits, etc. E dá a partir de já. Mês de Ramadã é para estar a aumentar no seu ibadat de Allah subhanahu wa ta'ala. E lembra, estou a falar de sadaqah. Começa a ajudar para o seu trabalhador, começa a fazer plano de trabalho. Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam diz: aquele que ajudar, facilitar no trabalho do seu trabalhador no mês de Ramadã, então Allah vai perdoar os seus pecados. Então começa a fazer já plano de trabalho a partir de agora. Essa é sadaqah. Sadaqah é voluntário. Você está a tirar, lillah, sadaqah. Nós estamos a falar de zakat. Zakat é uma outra coisa separada. Zakat já é obrigatório. Zakat é uma coisa que você tem que tirar. E mês de Ramadã, como é um mês que a maioria de nós tiramos o nosso zakat,
Um ponto só que eu queria falar de zakat era o quê? É que não é possível nós todos termos o quê? Tirar zakat, o nosso cálculo de zakat ser no mês de Ramadã. Não é possível. Porque o cálculo de zakat é baseado no teu primeiro dia que você teve um valor de nisab de zakat. O valor de nisab de zakat agora deve estar a andar 38 mil ou 39 mil. O primeiro dia que você teve 39 mil meticais, é aquele dia que você deve calcular o seu zakat. Então, se foi 27 de Rajab, ou 15 de Sha'aban, ou 10 de Muharram, e assim sucessivamente. É naquele dia, e estamos a falar de data islâmica, sempre tem que ser data islâmica, nunca pode ser data gregoriana. Você nunca pode chegar para o Molana e dizer, eu tiro o zakat todos os 25 de dezembro, um exemplo. Não faz sentido. Tem que ser sempre data do quê? Data islâmica. 10 de Muharram, 15 de Rajab e assim sucessivamente. E nós todos tivemos o nosso valor de nisab, de zakat, separados. Não é possível nós todos tivemos o valor de nisab, de zakat onde? No mês de Ramadã. Não é possível. E isso faz muita diferença. Por quê? Porque tem a ver com os câmbios, câmbio de ouro, câmbio de dólar, câmbio de tudo mais, que forma o seu zakat. Então você tem que saber essa tua data. Depois vou lá mais disso. Se você não sabia e você não sabe como voltar para trás o teu extrato para saber quando é que você teve esse primeiro dia, tá bom. A partir desse ano marca um dia islâmico. E a maioria de nós gostamos de marcar no mês de Ramadã para ser fácil. Então aí tudo bem. Se não tem como voltar para trás, então marcou uma data e naquela data a pessoa deve calcular o seu zakat. Pagar o seu zakat, a pessoa pode levar um ano até pagar o seu zakat. Pode pagar pouco também, não tem problema. E a última coisa que eu queria deixar é que o Ramadã está a chegar. Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam disse que é farz, é obrigatório a busca do conhecimento. Aquilo que tem a ver contigo, com a ação que você vai fazer, você tem que procurar saber o conhecimento. Um exemplo, a pessoa quer vir fazer salat, ele tem que ir saber com o alim o que eu devo fazer antes de fazer salat. Então ele vai dizer, não, tem que saber fazer o wudu. Como faz o wudu? O que quebra o wudu? A pessoa própria que tem que saber. Não é o molana tem que saber responder, né? A pessoa é que tem que buscar o conhecimento. Como fazer o wudu, como fazer o salat. Ele chegar perto do molana e perguntar e tudo mais. A mesma coisa com o jejum. Jejum está a chegar, é nossa responsabilidade de nós próprios procurar saber o conhecimento sobre o jejum. O que quebra jejum, o que não quebra. Um exemplo eu vou dar e vou acabar. Uma das coisas para jejum tornar aceitável é que nós devemos ter intenção. Você tem que fazer a intenção de jejum. Se a pessoa só ficar com fome, sem intenção, aquele jejum não vale. Você tem que ter intenção. Intenção é obrigatório para o jejum ser válido e aceito. Então são as regras que nós devemos procurar saber. Chegar perante o Molana, nós temos livro, temos Talimul Haqq, tem vários livros sobre o mês de Ramadã. Começar desde já ler, para quando chegar o mês de Ramadã, pelo menos nós já estamos o quê? Bem equipados para receber o mês de Ramadã e melhorar o nosso ibadah no mês de Ramadã. Que Allah subhanahu wa ta'ala aceita todos os nossos ibadas, todas as nossas preparações para o mês de Ramadã, que Allah subhanahu wa ta'ala faça que nós chegue bem para o mês de Ramadã e dá-nos tawfiq de nós tirar o máximo proveito do mês de Ramadã e que Allah subhanahu wa ta'ala não faça ninguém sair do mês de Ramadã sem alcançar o perdão de Allah subhanahu wa ta'ala. Wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.